Antes de prosseguir com esse vídeo, só quero avisar você que você pode garantir presença na final da Libertadores desse ano. Ah, você é torcedor do Flamengo, torcedor rival, está acompanhando aqui, você acredita que o teu time vai chegar, ou o Flamengo, ou o teu time vai chegar, mas você não quer gastar e depois ter que perder o dinheiro se o teu time não chegar? Tem reembolso. Procura a Caravana do Haroldo, tá aí no comentário fixado, tá na descrição. Procura a Caravana do Haroldo, chama no Zap, que você vai garantir presença em todos os jogos que o seu time está jogando, tá? Rio de Janeiro, fora, Buenos Aires, Lima, você garante. E lembrando, cara, muita credibilidade, empresa séria, que só tem elogios desde 1981, tá? Pode chamar, tá o Zap aí. E lembrando, tá? Rio de Janeiro receptivo com ingresso. Flamengo recebendo ataques além do aceitável, né? A gente costuma falar muito sobre isso, né? Eu, meus amigos, olha, tem certas coisas que a gente já espera, né? Tem certos tipos de ataques, perseguições que a gente já espera, que a gente aceita, que estão ali num nível do aceitável. Mas o que está acontecendo com o Flamengo extrapola tudo isso. O que está acontecendo com o Flamengo é um absurdo, é uma vergonha. Saiu do campo apenas do futebol, dos pontos ali, né? Do VAR, do benefício a um ou outro, para a vida, né? Para a vida pessoal. Porque você afeta tudo. Eu não vou entrar no mérito aqui se o Bruno Henrique é ou não culpado, porque existe a presunção da inocência. Sempre vai existir a presunção da inocência. E até o momento ele não foi julgado culpado. A questão é a forma que as coisas acontecem quando o assunto é em relação ao Flamengo. E a gente tem um problema muito sério de critério e de prioridade quando o assunto é punir o Flamengo, é atrapalhar o Flamengo. Eu fico impressionado, e o torcedor do Flamengo que acha que isso é mimimi, que acha que reclama de tudo, me deixa cada vez mais triste, porque a gente percebe que o clube está lutando contra um sistema, né? Que o Palmeiras gosta de citar esse sistema, mas na verdade esse sistema atua a favor do Palmeiras, né? É um sistema que atua a favor do Palmeiras já há muito tempo. O Palmeiras se você pegar o maior beneficiado, pênaltis e decisões do VAR, o Palmeiras está entre os melhores ali, os mais beneficiados. Então, gente, é o que eu falo, o Flamengo tem uma luta, né, impressionante contra isso. Eu vou, inclusive, começar aqui o vídeo, lembrando vocês aí, eu vou começar daquele jeito que eu sempre começo, mas, cara, fica no vídeo porque a gente tem muita coisa para falar aqui, mas eu estou muito chateado porque as coisas estão acontecendo, a gente está percebendo tudo que está acontecendo agora com essa questão do Bruno Henrique, com a questão do CNRD aí, da dívida do Internacional pelo Thiago Maia, tudo isso se junta numa coisa só. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui com o oferecimento dos nossos patrocinadores, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, e a gente também chega aqui com SofaScore, lembrando que SofaScore é um aplicativo fantástico, o melhor aplicativo de futebol do mundo, você pode estar garantindo aí agora mesmo no QR Code, na descrição e no comentário fixado, junto com os nossos outros patrocinadores aí, você pode baixar e você vai ter acesso a um aplicativo perfeito de futebol, com estatísticas
cara, mapa de calor, classificação dos campeonatos que você quer acompanhar, tudo do seu time. Então, SofaScore é espetacular. Olha só, eles acabaram de postar, né, na noite, na virada da noite aí, que fase do Pedro. Pedro é o jogador dos times da Série A com mais gols marcados desde que voltou a ser relacionado pelo Flamengo. Tá? Então, desde que ele voltou a ser relacionado pelo Flamengo, ele é o jogador com mais gols marcados. Olha só, ele tem 7, Flaco Lopes tem 6, Cano tem 4, né? Maiores conversões de grandes chances, Pedro, 83,3% de conversão de grandes chances. O Lúcio, 80%, o Coutinho, 75%. Mais participações em gols. Arrascaeta, 9%, Pedro... Arrascaeta, né? Olha isso, Arrascaeta, 9%, Pedro, 8%, Vitor Roque, 7%. Mais ações na área rival, Samuel Lino, 50%, Pedro, 50%, Verratti, 50%. Tá? Dados do SofaScore, você pode baixar aí. O QR Code vai ficar na tela aí durante todo o vídeo. Mas, gente, é o que eu falo. Né? Dados aí importantíssimos que eles trazem e dados que a gente pode ver que realmente o Flamengo do Pedro, Samulino, está muito bem. Né? Os dois estão muito bem, além do Saul, Jorginho. Cara, o Flamengo fez contratações aí que realmente mudaram o seu patamar e melhoraram ainda o time drasticamente com o Pedro, né? Com o Pedro voltando a jogar, e muito se deve também a esses jogadores que eles têm aí, que ele tem ali no entorno, né? O Samulino, ele vai favorecer qualquer um, né, cara? Ainda mais o cara sendo um jogador como o Pedro, sendo um jogador como o Pedro, com o Samulino do lado, aí esquece, né, meus amigos? A gente tem aqui também, para falar com vocês, uma situação aqui que eu acho importante de trazer. O Matheus Gonçalves foi flagrado pelo Gabigol da torcida, né? O sósia do Gabigol, gente boa, o Jefferson. Ele foi flagrado embarcando já para a Arábia, então confirmado, fechou negócio, assinou o contrato. O Flamengo vendeu por 8 milhões de euros aí o Matheus Gonçalves. Tá? Então o Matheus Gonçalves já não é mais jogador do Flamengo, indo para o Al-Ahly. A gente deseja toda a sorte do mundo. Queria que tivesse oportunidade no Flamengo. Infelizmente, não teve, né? Mas a gente sabe que é um garoto aí fantástico, muita qualidade. Se Deus quiser, vai brilhar no futebol. Que não brilhe no rival. Não volte para o Brasil para brilhar no rival. Mas que ele tenha aí muito sucesso, né? E possa arrebentar ainda mais. Olha... uma situação engraçada para falar com vocês aqui agora, antes da gente falar de coisa séria. O Fluminense soltou uma nota oficial rebatendo o José Ilan, né, o jornalista que trabalha na revista Placar, que tem o seu canal no YouTube, né, trabalha comigo lá no programa Placar Aberto. E eu percebo que, na verdade, o que ele soltou incomodou muito o Fluminense, né? Porque o Fluminense teve uma atitude que dá vergonha alheia, uma atitude que deixa todo mundo estupefato. Como é que você vai comemorar um 4º lugar numa competição, cara, e achar que isso é normal? O Mário Bittencourt comemorou um 4º lugar no Mundial como se fosse um título mundial. E aí, o Ilan trouxe a placa, né, o troféuzinho lá, a placa que os conselheiros do Fluminense receberam, e deu uma zoada. E o Mário ficou incomodado, mandou soltar uma nota. Olha como é minúsculo, né, o comportamento do Fluminense. Olha que comportamento minúsculo de time de Série C, né? O Fluminense foi alvo de notícia falsa de grave potencial ofensivo à instituição nesta tarde. Aí eles falam isso, começam falando isso e depois eles confirmam tudo que o Ilan trouxe. Eles confirmam tudo que o Ilan trouxe, né? Porque eles acabam confirmando que deram mesmo a placa, né? Notícias erradas, seja por descuido ou má fé. Ainda falaram que ele teve má fé. Possivelmente teve má fé, mas não tem coragem de afirmar isso, né?
são veiculadas sem freios e com inquietante frequência neste novo mundo da comunicação digital, e que aproveitam para atacar os youtubers, né? Só que eles estão tomando tanta porrada, né, por tentar atacar os youtubers, né, os jornalistas que usam o YouTube como uma plataforma para trazer notícia, estão tomando muita porrada. Os comentários são todos cobrando o Mário e a diretoria do Fluminense. Tá? Ciente da sua responsabilidade, o clube vem a público para esse desmentido pela gravidade do conteúdo calunioso. Não tem desmentido. Qual é o desmentido? Se vocês confirmam que realmente foi dada uma placa para os conselheiros. Uma placa comemorando o 4º lugar no Mundial, gente. Pode ser, algo pode ser menor do que isso. A acusação foi veiculada pelo youtuber José Ilan, que afirmou em vídeo que o clube mandou confeccionar troféus para presentear conselheiros, insinuando tratar-se de ação ilícita ou eticamente condenável. Ele não afirmou. Né? Em pouco mais de 11 minutos, o youtuber cometeu diversos erros e deu chutes para todos os lados. Seguem as correções dos principais pontos abordados. Correções, né? Vocês já estão confirmando. Eles já estão confirmando, então são correções, tá certo? Ai, que ridícula a nota. Cara, que ridícula a nota feita pelo Mário. Ai, que Mário. A placa entregue aos conselheiros não era um troféu ou algo do gênero, mas um souvenir distribuído pela FIFA durante alguns jogos do Mundial. Então o Fluminense pegou esses souvenirs e deu. De qualquer forma, o negócio foi dado, né? E centenas de convidados na área VIP dos estádios. Há centenas, né, receberam. E não apenas nos jogos do Fluminense, um brinde institucional da entidade maior do futebol. Ok, mas aí o Fluminense teve acesso a isso e presenteou os conselheiros. O negócio existiu mesmo, então, né? A peça não foi encomendada ou paga pelo Fluminense, foi doada pela entidade. As peças, né? Ao verificar que havia uma sobra destes brindes e que eles eram datados com a inscrição FIFA Semifinal New York, New Jersey, 8 de julho de 2025, a FIFA procurou o clube para doar o excedente de brindes, de forma que o material não fosse desperdiçado, visto que a outra semifinal ocorreu no dia seguinte, dia 9, e, portanto, não poderiam ser utilizados. Não foi uma ação direcionada aos conselheiros. Ao trazer o souvenir ao Brasil, o Fluminense presenteou os funcionários ligados ao departamento de futebol num pequeno gesto de reconhecimento a todos que contribuíram para a memorável performance no Mundial. 4º colocado, cara. Uma chave fácil. O Fluminense reconhece e respeita o papel daqueles que reportam o dia a dia no clube. Não parece que está respeitando, não. A forma que tratam quem traz as notícias no YouTube, o desrespeito que vocês estão tratando, não está respeitando como o Flamengo respeita. O Flamengo não faz essa divisão. Entendeu, Mário? O Flamengo não divide youtuber e jornalista. Inclusive, o Flamengo tem emitido notas para desmentir alguma situação muito mais. Né? Na verdade, eu nunca vi. Eu não me lembro do Flamengo soltar nota, né, para desmentir dessa forma, assim, falando, youtuber. Não, jornalista. Mas o que eu tenho visto muito mais, inclusive, jornalistas da mídia tradicional. Vocês, quando soltam essa nota da forma que soltam, né, estão aí depreciando o trabalho do jornalista no YouTube, tá? No entanto, entende que veicular notícias falsas o canal tenta desinformar. Tivesse feito o trabalho de jornalista de verdade, o youtuber teria checado as informações antes de divulgá-lo. Mas vocês confirmaram que realmente foi dado a placa que vocês estão dizendo, né, o presente, o souvenir, foi dado aos conselheiros, porque a FIFA mandou para vocês. Então, vocês estão esclarecendo, na verdade, uma informação de que não gastaram para produzir aquilo ali, para presentear aquilo ali. Ok. A questão é, o próprio torcedor do Fluminense está zoando a postagem, né? Olha esse comentário aqui que eu achei espetacular. Ó. O Mário, em todos os cargos do clube, né? Presidente, diretor de futebol, vice-presidente, chefe de scout, financeiro, RH. O Pedro Coy, tricolor. O Mário usando o perfil oficial da instituição para desmentir youtuber é o fim dos tempos. Vocês deveriam ter vergonha. É óbvio que ficou feio pra caramba.
né, esses brindes serem dados para conselheiros. Vocês perdem tempo com isso e nada de reforço. E nesse nível aí, o que mais tem é porrada em cima de quem depreciou aí o trabalho dos youtubers, né? Muito triste. E eu vim aqui falar sobre isso porque eu achei tão ridículo a atitude aí de time de segunda, terceira divisão. Comemorar 4º lugar em competição, tá? Aí óbvio que tem flamenguista zoando. Troféu cheguei em 4º. Que loucura, o Fluminense fez o troféu cheguei em 4º, meus amigos. Eu vou falar para vocês, cara. É impressionante. E agora eu vou falar sobre a situação que eu estava querendo falar. Eu já falei do Matheus Gonçalves, que já viajou para se apresentar e tudo mais. O Flamengo, todo jogo tem árbitro mineiro ou paulista. Tem auxiliares mineiros ou paulistas e VAR mineiro ou paulista. Raramente tem alguma outra cidadania, né? Tem alguma outra cidade que é de alguma outra cidade. É de algum outro estado, desculpe. Então, raramente o Flamengo tem árbitros de outro estado. Geralmente é São Paulo e Minas. São Paulo e Minas nos seus jogos. Eu já falo que isso aí é muito estranho. Para completar, a gente percebe a decisão da CBF de levar a Copa do Brasil e das datas, né, semifinal e final, para depois do Brasileiro e antecipar as datas do Brasileiro, tirando 4 datas que o Flamengo, quando foi eliminado da Copa do Brasil, teria ganho, né? O Flamengo ganhou o direito de ter aí 4 semanas de descanso, 4 datas que ele não jogaria. Eles jogaram essas datas para depois e adiantaram o Brasileirão, fazendo com que o Flamengo só tivesse 2 das 6 datas que ele tinha direito a descansar, a preparar o time. Fizeram isso de forma unilateral, sem consultar o Flamengo e alegando que isso é bom para o próprio Flamengo caso ele ganhe a Libertadores, porque ele teria tempo para treinar e se preparar para a Intercontinental. A questão é que isso beneficia diretamente o Cruzeiro, que ontem, inclusive, venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Aí, beleza, ok. Aí a gente tem mais uma situação. Fora isso tudo que estão fazendo, né? E que eu falo que o Flamengo vai ter que vencer os seus jogos por 4-5-0 para valer 1 ou 2, porque com VAR de São Paulo e de Minas todo jogo, árbitro de São Paulo e de Minas, decisões sempre favoráveis aos rivais, o Flamengo vai ter que jogar muito mais, vai ter que fazer como o Flamengo de Jorge Jesus, que tinha que fazer 4 gols para valer 1. Isso a gente já sabe. É contra tudo e contra todos. Não bastasse isso, eles começaram agora a agir em outras situações. Financeiramente prejudicando o Flamengo, porque o CNRD da CBF não marca o julgamento da dívida do Internacional pelo Flamengo com relação ao Thiago Maia. Isso é um escárnio, um absurdo. Tudo acontece primeiro do que o pagamento da dívida do Internacional. Então, o Internacional, isso beneficia quem? O infrator, beneficia quem está, o caloteiro, né? Então, o Internacional simplesmente não paga o Flamengo e a CBF lava as suas mãos e não marca o julgamento do CNRD para punir o Internacional. Mas aí não. Mas aí o que acontece? Eles não marcam o julgamento para punir o Internacional, mas eles marcam o julgamento do Bruno Henrique, que aí já afeta diretamente a vida pessoal também do jogador, pode ser punido, pode acabar com a carreira do rapaz, né? A gente tem que ter a presunção da inocência sempre. A questão é, caíram, né, naquela pressão de alguns jornalistas que o Flamengo passou na Libertadores com o Bruno Henrique que deveria ser punido. Cadê? Aí começaram a botar aquela pressãozinha, aí já aproveitaram, o STJD já aproveitou essa pressãozinha que fizeram e marcou para 2 dias após o fim do fechamento da janela, né? Fechou a janela, 2 dias depois, no dia 4 de setembro, está marcado o julgamento do STJD, que tem a possibilidade de punir o Bruno Henrique aí. E o jogador pode pegar até 1 ano, multa. Cara, é uma situação assim terrível,
é uma situação que ele, óbvio, se for culpado tem que ser punido, eu sempre falei isso, quem é culpado tem que ser punido, mas eu acho muito estranho você marcar um julgamento, né, que pode destruir a vida, a carreira de um jogador, que se for realmente culpado, volto a dizer, tem que ser punido, não passo pano para isso. O que eu fico revoltado é que não resolvem uma questão que mexe diretamente com os campeonatos, com o posicionamento das competições, porque o Internacional tem um jogador que eles usam para ganhar pontos, para se manter na posição que está, para lutar por título, agora não luta mais, mas o Internacional usa um jogador e não paga. E o CNRD e a CBF não marcam o julgamento, mas marcam, né, o STJD da mesma entidade, aí, ligado à mesma entidade, marca, com opinião pública, pressão e tudo mais, tentando sempre atacar o Flamengo, mas vai lá e marca o julgamento do Bruno Henrique para 2 dias depois do fim da janela, muito antes aí de qualquer decisão do CNRD da CBF. Então vale dar calote, vale pegar jogador e não pagar, né? E ferrar, por exemplo, como fizeram com o Cuiabá no passado, ferrar os clubes que não recebem dinheiro. O Flamengo, graças a Deus, está nadando de braçada. Esse dinheiro aí não mexe no ponteiro do relógio do Flamengo. Mas outros clubes são muito prejudicados, né? Como o próprio Cuiabá. Então vocês preferem que o campeonato seja manipulado dessa forma, porque quando você deixa os clubes não pagarem, você está deixando ele fazer um doping, né, financeiro. É um doping. É um doping, porque ele está contratando e não está pagando. E está utilizando um jogador que poderia estar no outro time. Mas aí vocês acham isso normal e não fazem nada, não julgam e ainda marcam um julgamento de outra situação que ainda pode piorar, né, a vida do Flamengo. Mexe com a cabeça do jogador também, mexe com tudo, tá? Então, eles não param. Eles mudam de forma unilateral as datas da competição na maior interferência da história do Campeonato Brasileiro, maior interferência da história, sem consultar o Flamengo. Na verdade, fingiram, né? Consultaram. O que vocês querem? O que vocês acham? Mas não fizeram ouvindo o Flamengo. Segunda situação, os árbitros, sempre paulistas e mineiros. Terceira situação, os erros a favor do Palmeiras no VAR, decisões favoráveis ao Palmeiras e ao Cruzeiro no VAR, impressionantes. Quarta, não cobrar, não julgar a situação do calote que o Flamengo recebeu do Inter. E 5, marcar, antes de resolver isso, marcar o julgamento do Bruno Henrique, que eu acho que tem que ser julgado, que tem que ser punido se ele for culpado, mas está tudo errado, tá? Convido você a conhecer a Mais Cabelo, tratamento mais slim de emagrecimento. Conheça agora mesmo, tem sempre uma Mais Cabelo perto de você em todo lugar do Brasil. Avaliação grátis, link aí no comentário fixado. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, valeu!